Segunda Reis, capítulo 2. Antes de ler, eu quero dar a introdução, como eu sempre, quase sempre faço. Gente, vocês vão entender. Quem foi Israel comigo, vocês vão entender que você ler a Bíblia, você pegar só um texto, tudo quanto é porcaria de doutrina que existe por aí, estou falando porcaria porque são coisas antibíblicas. Olha que coisa absurda. Tem muita coisa antibíblica baseada na Bíblia. Olha que coisa absurda, né? Tem muita coisa antibíblica que é baseada na Bíblia. Por quê? Se você pegar qualquer texto, ou não tiver interpretação da língua portuguesa, interpretação de texto, que infelizmente parece que o Brasil, nos testes, é muito ruim de interpretação de texto. Ou você tirar do contexto, você aplica do jeito que você quiser, e você realmente vai ter problemas. Então, toda vez que eu vou falar um texto, eu gosto de tentar explicar o contexto, o que aquele representa, para que a gente possa ter um melhor entendimento. E, se possível, coloca o tema lá da ministração nessa noite, vou explicar para vocês. Ou seja, como viver debaixo do espírito profético. Queridos, para você entender a importância do que eu quero falar nessa noite, por que tem gente que não cresce em Deus? Por que tem gente que não encontra razão de viver? Por que tem gente que ele é tão firme quanto a gelatina? Por que tem gente que a vida dele é um tobogã espiritual? Sobe, desce. Oh, glória a Deus! No dia está lá embaixo. Por quê? Por que tem gente que sobe como um meteoro? É uma pessoa maravilhosa. Sobe e cresce e outros ficam aí patinando. Nunca acontece nada. Por que tem ministérios que florescem e outros não? E aí eu poderia ter muitas perguntas para talvez a gente encontrar uma ou duas respostas mais específicas. Por que, queridos, que a gente não tem resultado? Por que nós não conseguimos ver, olha, será que eu estou vendo debaixo desse espírito profético? Se eu estou vendo debaixo do espírito profético, eu tenho experiências com Deus. A graça de Deus está sobre a minha vida. O poder do Senhor está sobre a minha vida. O espírito profético, ele quebra a maldição. O espírito profeta quebra qualquer coisa contra a vida de qualquer pessoa. Tudo aquilo que não presta. Por que tem tanto crente, tanta igreja, tanta revelação? Olha, está acontecendo coisa ruim na sua vida porque você está debaixo de uma feitiçaria. Olha, que um espírito de inveja veio contra a sua vida. Por que tem tanta gente falando nos rádios, na televisão, e tem gente que acredita nisso? Porque simplesmente alguma coisa está errada na vida dele. Ele não está debaixo de um espírito profético. Como um crente vai vir debaixo do espírito profético e tem medo de macumba? Como isso pode acontecer? Deus tem o melhor para nossas vidas, amém, queridos? E Deus tem algo espiritual tremendo e poderoso para a sua vida. Nesta noite, diga amém por isso. Essa semana eu vi muitos testemunhos poderosos, muitos. Vou contar um só. Não vou citar nome de homem, de mulher, pai, mãe, filho, nem nada, porque posso constranger a pessoa. Mas a pessoa da nossa igreja já me procurou essa semana agora, e ele me contou uma história muito emocionante. Eles estão aqui na igreja desde o início do ano e tal, e esse casal tem 2 filhas tal, e uma das filhas é adolescente. Ela, desde bebezinha, ela tem problema sério de alergia, mas é problema assim, da pele ficar toda machucada, dá mau cheiro, e a menina chega na adolescência, toda adolescente tem suas variações, né? E ela fica constrangida, para vir para a igreja, tinha que pôr uma toalhinha para não sujar o banco, e não podia tomar banho, babá. Aí tivemos aquele momento de ativação profética aqui na igreja. Ela entendeu de Deus, recebeu de Deus uma palavra, e ela falou para os pais, eu vou me batizar, porque Deus vai me curar. Desde bebê, acho que desde 2 anos, me falha a memória, ela tinha esses problemas. Já estava com 13. No dia desse último batismo agora, ela veio e batizou. Os pais ficaram até assim, coração apertado. Ai, meu Deus do céu. Até para tomar banho não podia. A alergia é tão séria, ela só higienizava o local. Nem tomar banho não podia.
Imagina a situação. Ela só podia parece comer um tipo de arroz e uma proteína e mais nada. E aí, sabe o que aconteceu? Ela veio, entrou nas águas, batizou. Na hora que entrou na água, as feridas só estavam as marcas. A mãe falou, de lá para cá, nunca mais ela teve nada. E aí, olha que coisa linda. Mas os pais sempre querem ter a consolidação daquilo. Foi e mandou fazer todos os exames no médico. A mãe que pegou o exame, nem abriu, já subiu para o andar de cima e deu para o médico. Abre, doutor. O médico olhou e falou assim, desde que essa menina tinha 2 anos, é o primeiro exame que ela faz que está tudo normal. Eu quero dizer para você que eu estou contando a história da moça aqui da nossa igreja. Essa semana eu vi 2 histórias como essa. E outras histórias lindas aqui, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que nós não somos contadores de história. Nós gostamos de contar testemunho que engrandeça o nome do Senhor. Mas estamos dizendo que essa vida é a vida que Deus preparou para você, uma vida de vitória. Se você não tem doença, Deus quer te usar para ajudar as pessoas que têm. Se você não tem pobreza, Deus quer te usar para você orar por pessoas para que tenham aquela sair da miséria. Vocês conseguem entender? Tem gente que fala assim, eu sou curado, eu não tenho doença nenhuma, glória a Deus. Tá bom, mas você já pensou que Deus quer te usar como um ministério de cura para ajudar pessoas que estão sofrendo? Uma mocinha aqui na nossa igreja também, tem um problema de coração, já fez até cirurgia, nada curava. Na ativação profética, pastor Paulinho, a mãe dela me contando, ela veio aqui na frente, passou, Edu abraçou, orou por ela, o coração dela bateu forte, daquele dia em diante nunca mais vai ter problema de coração. Isso são testemunhos, mais testemunhos, querido. Deus tem algo grandioso para a sua vida, diga amém. Sabe por quê? Porque você foi chamado. Primeira coisa, você precisa entender que você está aqui porque você foi chamado. Você não é um intruso numa festa. Você não é um intruso numa família. Você não foi assoviado, que assoviar que cachorro. Não. Você foi chamado pelo nome. Deus te chamou. Deu tempo de colocar aqueles versículos que falam assim, chamado, uns 3 que eu mandei para vocês aí? Tem muitos versículos. Romanos 8, 28, vai por aí. Se tiver, coloca aqui, por favor. Mas em muitos lugares na Bíblia, a Bíblia fala que nós somos chamados, fomos arregados aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram? Você faz parte desse chamado aqui? Você faz parte de que ama a Deus? Então veja bem, que todos nós fomos. Entenderam aí? Você foi chamado, querido. Você não é intruso. Você não caiu de paraquedas. Deus o chamou. Tem gente que Deus o chamou e estava na boate. Tem gente que Deus o chamou e estava nas drogas. Tem Deus que Deus o chamou e estava na sarjeta. Deus o chamou. E por isso você está aqui para proclamar o nome do Senhor. Diga amém por isso. Põe outro versículo, por gentileza, se der tempo. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou não atrair. Ou tem outra versão que diz não chamar. Mesma coisa, atrair e chamar. Veja bem, nós fomos a Deus porque o Senhor nos chamou. Diga amém por isso. Por favor, coloque mais outra. Acho que eu mandei 3. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para receberem bênção por herança. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Dá para ler? Todo mundo sabe ler aqui? Se não souber, nós vamos montar um curso de Mobral aqui. Vamos lá. Todos mundo junto comigo, vamos lá. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quem aqui foi chamado para receber uma bênção por herança? Diga amém. Levanta a sua mão bem alto e diga, eu fui chamado para receber as bênçãos de Deus. Se você tivesse entendimento, vai acontecer na sua vida. Se você não tem, querido, nada acontece. Tem gente que não tem entendimento. Se você não tem entendimento, querido, a nossa mente ela é maravilhosa, mas se a gente não cuidar dela, não colocar coisas certas, a nossa mente bloqueia em vez de abrir. Por isso que o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Quem bate é para abrir, queridos. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então, se você perceber, vamos começar lá de Gênesis, por exemplo. Deus chamou Abraão, sim ou não? Agora eu vou ver os leitores da Bíblia. Deus chamou Abraão, sim ou não? Para quê? Tá bom, vamos numerar. Para ser pai de uma grande nação, amém? Glória a Deus. Deus chamou Noé? Chamou, para separar uma família, né? No dilúvio. Deus chamou
Davi, para matar gigante? Não foi só isso não, para ser um rei de Israel, né? O gigante que estava no meio do caminho dele, mas o objetivo era maior do que matar gigante. Deus chamou, o que mais nós vamos falar? Gideão, Sansão, né? Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés para quê? Libertar um povo, sim ou não? Deus chamou Josué, sim, para conquistar uma terra. Deus chamou o apóstolo Paulo, sim, para pregar o evangelho à nação na Europa, vai chegar até na gente, no mundo ocidental. Ou seja, todas as pessoas na Bíblia foram chamadas por Deus. E eu quero dizer, todas as pessoas que estão neste lugar. Olha, se você falar, não, pastor, eu estou fora que eu vim a primeira vez. Enganou, meu bem. Você acha que você não foi chamado, mas foi, tanto é que você está aqui. Então, hoje, todos nós que aqui estamos, fomos chamados. Diga glória a Deus. Esse ponto aqui não tem discussão. Eu vou colocar um ponto que a gente aceita discussão. Esse aqui, não. Porteira fechada. Não tem negociação. Está fechado. Todos nós fomos chamados e ponto final. Não tem vírgula. Glória a Deus. Agora, vou colocar. Como é que você está exercendo o chamado? Aí sim. Aí nós vamos questionar. Como você está tratando o chamado? Como você está exercendo o seu chamado? Aí sim. Aí muitas pessoas não entendem o propósito de vida porque não atendem o chamado de Deus. A minha esposa está ali, está aqui. Eu chamo ela. Alice. 90% das vezes ela não responde. Não está atendendo o chamado. Não é brincadeira. 90 não, estou exagerando. 85. Brincadeira. Mas algumas vezes ela não me atende. Alice, você não está me vindo eu chamar, não? Não, bem, eu não te ouvi. Como é que eu ia te atender? Né? Às vezes está longe e tal. O que acontece? Quando você chama alguém, você espera uma resposta. Né? Então nós precisamos entender que Deus está nos chamando. E Ele espera uma resposta em nossas vidas. Certa vez Deus chamou um homem chamado Eliseu. E Elias foi um chamado de Deus? Nós vamos lá em Israel, nós vamos lá no Monte Carmelo. Nós vamos no Mar Morto. Quem nunca, olha, pessoas que nunca nadou na vida, vai entrar na água e não vai afundar. É uma coisa tremenda e maravilhosa. Nós vamos no Mar Morto, vamos no Mar da Galileia, vamos no Rio Jordão, nós vamos no Caná da Galileia, nós vamos em Jericó. Jericó! Né? Nós vamos em Jericó e assim por diante. Vai ser tremendo. Você vai pegar a Bíblia assim, caramba, eu fui nesse lugar. É maravilhoso. É lindo demais. Então, queridos, o que acontece? Quando Deus nos chama, Ele espera de nós alguma coisa. Só que, aí é onde entra o ponto. Eu já falei, chamado, isso aqui não está em discussão. É muito claro. Eu citei alguns versículos, você vai encontrar 20, 30, 50 versículos falando que nós fomos chamados. Isso aí é pacífico, não tem que discutir sobre isso. O que tem que discutir é o que estou fazendo com o meu chamado e como é a caminhada no chamado. Por que Jesus... Olha, tem um versículo que eu não pus chamado aí, fala assim, a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia fala sobre isso. Ou seja, todo mundo está chamando. Agora, por que é pouco escolhido? Porque as pessoas não se dão, não se colocam na disposição como Deus quer. O Senhor fala em Isaías que Ele passava os olhos sobre a terra, procurando a quem podia ser enviado. Ele procurava alguém. E não tinha só Isaías. Aí disse, Senhor, eu aqui, envia a mim. Falou, opa, escolhido. Porque Ele se dispôs a ir. E nessa noite nós precisamos entender que nós somos uma igreja família e uma igreja família que envia para que nós possamos alcançar os nossos irmãos, seus futuros irmãos que estão destruídos, o diabo está arrebentando e nós como irmãos mais velhos vamos lá abençoar, declarar vitória, matar gigante, matar urso, matar leão, para que a pessoa seja livre em nome de Jesus. Eita, mas é maravilha demais, querido. E aí o que acontece? Deus pega, chama Elias, a gente sabe a história de Elias e confronta os profetas de Baal e ora, e não tinha seca durante 7 anos e vem chuva, e Elias era um homem tremendo. Só que um dia Deus fala para Elias, seu chamado é maravilhoso e lindo, só que agora vou te comissionar, você vai chamar uma outra pessoa. 1 Reis 19. Depois a gente vai colocar esse texto lá. E aí pega, Elias vai lá, onde Deus manda, e encontra Eliseu. E Elias chama Eliseu, põe a capa nas costas dele. Você sabe o que significa, né, Eliseu? Sei. Você só permite ali o despedido do meu pai, eu volto. Então tá bom. E Eliseu matou os bois lá e as madeiras e foi. Só que Eliseu começou a fazer um chamado, como Deus quer. E Eliseu lá na frente Elias, falou assim, olha Eliseu, você está de parabéns, está aprovado pelo seu chamado. Você é um cara 10. E você pode pedir se você quiser. Aí nós sabemos da história, já preguei aqui, e a minha ênfase é outra.
A minha ênfase que eu preguei passado, eu falei assim, Eliseu falou assim, Elias, eu quero a porção dobrada. Deus te deu muita coisa, eu quero o dobro que Deus te deu. Eu quero ser mais usado. E a Bíblia diz que Eliseu cumpriu o dobro de milagres que Elias fez. Deus abençoou a vida de Eliseu. O chamado que Deus deu a ele atendeu prontamente. Eliseu estava ocupado. Muita gente acha que Deus chama desocupado. Não, Deus não chama desocupados. A coisa que eu mais... quer ver uma coisa? Pastor, eu queria dar uma oferta, mas estou apertado. Gente, não fala isso para mim não. Que 99% das pessoas vivem apertadas. Essa que é a verdade. Pastor, eu queria ir na igreja, mas estou ocupado. Não fala isso para mim também não, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus chama gente ocupada. Toda pessoa na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, pode ver que está trabalhando, fazendo alguma coisa. A gente precisa parar de dar desculpa, queridos. Eliseu estava lá, arando a terra. E naquela época não arava com trator não, era com touro, né, puxando boi, serviço bruto. Ele largou, chamou, ele pegou, matou o boi, distribuiu a carne para todo mundo, pegou o arado dele, fez lenha e deu a carne para o povo e tchau, estou indo embora. Deus me chamou, estou indo, estou pronto. E aí Eliseu começa um processo, antes dele receber a porção dobrada, de fazer os milagres que eu falei para vocês, você pode ler depois. Acontece uma coisa interessante na vida de Eliseu, onde eu quero ensinar com vocês. Tudo bem? Ligaram até aí? Beleza? Então vamos lá. Por favor, coloca o texto, vamos ler lá. Eu acho que vai dar tempo. Se não der, a gente ora para parar o relógio ali. Em nome de Jesus, ele para. Então Elias disse, já contei a história, né? Eliseu era chamado e já estava andando com Elias. Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e eles perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Olha que interessante. Era um homem de Deus também, era discípulo dos profetas lá. O seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Não vem me jogar, me dar ansiedade ou dar notícia ruim, não. Eu vou viver o tempo de Deus na minha vida. Continuando. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Eu pedi, foi até aí só, parece, né? Até o 7. Obrigado. O que eu quero que vocês entendam, para que a gente possa chegar a um ponto que nós queremos. Primeira coisa que a gente lembra aqui, Deus chamou Eliseu. Por favor, coloque o primeiro ponto lá, por gentileza. Primeiro ponto lá, por favor, que é o primeiro, o texto lá estiver. Primeira coisa, se você quer crescer, você precisa obedecer o chamado de Deus na sua vida. Diga amém por isso. Qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Pastor, tem gente aqui na igreja que trabalha com ação social, um trabalho tremendo, lindo, maravilhoso, não é? Tem gente que trabalha aqui com, olha aqui o LED, esse pessoal aqui, chega aqui de última hora, eu peço para eles, faz a coisa, que maravilha, isso aqui, vocês estão sendo abençoados para que povo? Olha o louvor aí, que coisa maravilhosa, né? Olha o banheiro como está limpo aqui da igreja, olha o chão como está limpo, sabe, tudo isso aqui, alguém faz, não é anjo que desce aqui não. Alguém tem um chamado para isso. Alguém toca, alguém prega, alguém fala, alguém filma, alguém transmite na internet, alguém dá novas ideias, todos ministros, nós somos chamados para o Senhor. Então a gente precisa entender que a primeira coisa que você vai começar a mudar a sua vida é quando você obedecer o chamado de Deus. Tem gente que ouve Deus falando, não Senhor, espera aí, aquela velha história, deixa eu ficar velho. Querido, quem gosta de velho é asilo, desculpa, viu? Eu também sou velhinho já sou idoso. Mas a gente precisa entender, eu era jovem ainda, contaram uma historinha para mim, uma historinha muito, não sei nem se é verdadeira, deve ser ilustrativa. Diz que uma moça tinha 15 anos e a mãe dela, e ela gostava muito de flores, e a mãe dela falou assim, minha filha, você precisa ir para a igreja, servir o seu mãe, eu sou jovem, deixa eu curtir minha juventude. O dia que eu estiver velha, mãe, aí eu vou para a igreja, não se preocupe não, mas agora não, eu quero curtir a vida. Olha o capeta aí, Aí a mãe sabia que ela gostava muito de flor,
foi lá na floricultura, pegou as folhas, tudo caindo as pétalas já. Aí, olha, minha filha, trouxe para você. Mãe, você está doida? Como é que você faz isso? Isso o quê, minha filha? Você está me dando flores velhas, caem nos pedaços? Ô, filha, é só queria te explicar o que você está querendo fazer com Deus. Olha, ó Deus falando, tá vendo? Glória a Deus, querido. Nós vamos dar o melhor ao Senhor. Jovens, escrevam que sois fortes e já venceste o maligno. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, nós vamos aprender a ouvir o chamar de Deus hoje. Se o Senhor te chamar hoje, não endureçais o vosso coração. Amém, Tereza? Tá me filmando aí, né? Tá mandando a mensagem aí? Lá para os Estados Unidos? Quer que eu fale inglês ou português, pessoal? Português, tá bom. Glória a Deus. Ainda bem, se fosse outro jeito, tá ruim. Amados, nós vamos entender qual é o chamar de Deus hoje. Não fica procrastinando. A palavra de Deus na sua vida. Existem coisas no céu que já foram liberadas para você, mas Deus está sabendo até onde você está disposto a obedecer. Aqui nesse momento aqui, ó, quando Eliseu foi chamado, nada aconteceu na vida dele. Aparentemente uma grande perda, porque ele perdeu os bois, perdeu o carro e saiu andando sem ler, sem documento. Tudo isso que eu vou falar com vocês, Eliseu não tinha feito nenhum milagre, nada. Mas Deus queria, através de Elias, saber até onde Eliseu estava disposto a ir. E essa é a pergunta que eu faço essa noite. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? Até onde o seu chamado é válido? O que você está disposto a abrir mão ou renunciar por causa do Senhor? Por favor, dá para colocar o 1 Reis 19. Vou ler lá rapidamente. Então ele saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Era um gesto profético. A capa do profeta tinha autoridade sobre ele. Ele colocou sobre Elias, sobre Eliseu. Eliseu deixou os bois ao chamado e correu. Existe um momento na sua vida, a gente não pode procrastinar, não pode demorar. Deus chamou, levante-se hoje. Não deixe o tempo passar. Hoje é o dia. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Eliseu correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias pelo que lhe fiz. Então, primeira coisa, Senhor. Segunda coisa, nós vemos antes de Eliseu começar grandes coisas na vida dele, nós vamos encontrar que ele foi a Betel. Pode colocar lá. Quando Eliseu foi a Betel, queridos, ninguém, deixa eu falar uma coisa, não tem chamado de Deus fora da igreja. Vou repetir. Não tem chamado de Deus fora da igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja é onde tem as promessas de Deus. Esse papo furado que tem crente fora de igreja, não tem. É impossível alguém exercer o dom da vida dele se não estiver no corpo. Como você diz que é corpo, mão, pé, e se a mão está de um lado, o braço do outro. O corpo é integrado por juntas e medulas, querido. Então, eu quero dizer para você, não se aparte de Betel. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus fala com Jacó, fala assim, vai até Betel e ali erija a mim um altar. E Jacó ergueu, e ali ele teve a primeira visão da igreja, anjos descendo e subindo, e falou assim, este lugar não é outro senão a casa de Deus. Betel representa a casa de Deus. E quando Elias começou a chamar Eliseu, a primeira coisa, ele falou assim, olha, eu vou a Betel. Eliseu, eu vou com você. Olha, eu vou. Queridos, homens de Deus, mulheres de Deus, são ligados à casa de Deus. É a igreja que envia, é a igreja que batiza, é a igreja que disciplina, é a igreja que discipula, é a igreja que traz direção, é a igreja que traz proteção. Por isso nós temos a igreja. Igreja é bênção de Deus. Você precisa exercer seu ministério, pode ser onde for, enviado pela igreja. E não por sua conta e risco. Quantos conseguem entender? Diga amém. Eu vou dizer uma coisa. Quer um teste aqui se é chamado? Quem gosta de estar na igreja tem um chamado. É verdade, querido. Pessoa que não gosta de igreja não tem chamado nenhum. Alguma coisa está esquisita. Como é que você tem um chamado e não gosta da igreja? Eu gosto de estar na casa do Senhor. Um dos momentos que eu já passei maior crise, está aqui, minha esposa sabe disso. Eu tive crise em diversos lugares da minha vida. No tribunal, no trânsito, muitas coisas. Na igreja não.
A igreja onde me realizo, a minha igreja onde sinto paz, a minha igreja eu sinto o meu ministério sendo exercido. A igreja é o lugar onde que eu me alegro. Tem dia que eu entro durante a semana, vem sozinho, eu entro aqui e fico parado. Eu sei que é um prédio apenas, mas eu sinto graça neste lugar. Se você é chamado, você tem prazer de estar nesse lugar. Se você não tem prazer, começa a repreender o diabo. Se tem alguém que te quer fora nesse lugar, não é Deus, é os demônios, é o demônio, é o capeta, é o inferno, Zebu. Zebu não, Bezebu. Zebu é gado. Segundo, terceira coisa. Depois de pôr o mapinha. Terceira coisa. Não, lembra que Eliseu falou? Ele foi a Betel. Depois ele foi a Jericó. Aí ele falou, agora eu vou a Jericó, você fica aí. Você já foi a Betel? Eu falei, não vou não, eu vou para Jericó. Olha, eu juro pro meu Deus que eu não vou te deixar, eu vou para Jericó. Lembrando que Jericó é lugar de guerra. É lugar de luta. São as lutas que parecem impossíveis da gente vencer. Não tem pessoas que têm um chamado de Deus que não passam lutas na vida. E Elias chamou Eliseu, ele foi a Betel, de Betel foi a Jericó. Ele falou assim, eu quero que você entenda que existem muralhas que vão tentar te parar. Muralhas que vão dizer que os problemas são maiores que você. Mas o dia que você tem entendimento que não tem problema do tamanho do seu Deus, aí você está pronto para resolver. As muralhas são grandes, as muralhas são fortes, mas elas não são maiores e nem mais poderosas que o nosso Deus. Se você crê nisso, aplauda Jesus, que isso é maravilhoso demais. Pega no ombro dessa pessoa que está do seu lado, com todo amor, com fé, profeta, exerce o seu chamado hoje, e diga para essa pessoa, olha, você pode ter problema, mas o nosso Deus é maior do que o seu problema. O diabo pode te afrontar, mas o nosso Deus é mais poderoso do que o diabo. Confie nisso. Eu estou falando como profeta que Deus me chamou. Quantos conseguem entender? Diga aleluia. Então, primeiro, exerça o seu chamado. Segundo, viva na casa de Deus. Terceiro, não tenha medo de guerras e batalhas. Diga aleluia. Quando eu comecei essa igreja, tanta macumba foi feita aqui, irmãos. Dia do meu aniversário, com boneco de voodoo, com terra de cemitério, com charuto, com... Já falei, essas coisas nada me entristeceu tanto com a fita vermelha e preta. Tinha tanta coisa lá na macumba, mas quando eu vi aquela fita vermelha e preta, eu falei, essa é braba, essa macumba. Essa é feia. Quando a gente estava construindo essa igreja aqui esse tempo, olha, as pessoas invadiam aqui. A gente chegava e tinha preservativo aqui dentro. Lá no Noroeste é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer tudo para colocar uma barreira para falar assim, aqui você não passa. Você vai desistir da sua família, você vai desistir do seu casamento, porque os problemas são maiores do que a sua alegria. Você não vai poder ser feliz, a sua saúde vai ser bloqueada. O seu problema é grande. Olha, igreja, ouça minha palavra como profeta de Deus. Jericó existem, muralhas existem, mas existe um Deus maior do que qualquer problema, que qualquer dificuldade que o diabo está colocando na sua vida ou no seu caminho. Lembre-se que a palavra de Deus diz, por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 fugirá da sua presença. Glória a Jesus. Quer exercer? Por enquanto o profeta está lá só caminhando. O que aconteceu com Eliseu até agora? Nada. Só andando atrás de Elias. Aí vai. Foi chamado. Foi para Betel. Foi para Jericó. E agora vai para Jordão. Jordão. A palavra Jordão quer dizer lugar que desce. Por isso que eu coloquei lá. Não temer. Pode passar para o próximo. Descendo, não temer descer ao Jordão. Jordão é um lugar que desce. Mas tem tradução que diz assim, Jordão é um lugar que desce e flui. Olha comigo, diga comigo, olha para mim. Lugar que desce e flui. Este é a rota dos rios de Deus. As águas de Deus, elas descem. Nós sabemos que todo rio, todo lugar, ele vai procurar descer. Ele não sobe, a não ser que seja bombeado. E quanto mais ele vai descendo, mais ele flui. E Deus quer falar nesses dias, queridos. Existe muita gente, queridos, que pode estar fazendo grandes coisas aí, mas cheio de orgulho, cheio de sapato alto. Essa pessoa um dia vai dar conta para Deus. Mateus 7:21 diz assim:
Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos novas línguas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos vós de mim, os que praticais iniquidade. Queridos, se existe algo que Deus ama, é quando nós descemos, nos humilhamos, nos prostramos, andamos a segunda milha, damos outra face, perdoamos, pedimos perdão. São nessas coisas que tem virtude, e não vaidade e orgulho, ou achar que eu sou o máximo e que os outros não são ninguém. Jesus, quando os discípulos ficavam ali brigando: eu vou tentar a tua direita, eu sou aquilo, eu, Senhor, e discutindo essas bobagens, Jesus tirou a sandália, enrolou um lençol e saiu lavando os pés. Lava-pé era um trabalho do servo mais inútil que existia. Tinha empregado lá, ou tinha servo, tinha escravo, que não prestava para nada, não sabia carregar nada, servia para lavar os pés dos outros. E Jesus se fez nessa condição. Meu querido e minha querida, lembre-se de uma coisa: se humilhe diante de Deus, porque Ele vai te exaltar no tempo certo. Se humilhe diante de Deus. Dá para colocar um mapinha lá, por favor? Por favor. Olha lá. Deus chamou Eliseu, e Eliseu foi para Betel. Quem lembra? Betel é o que mesmo? Casa de Deus. Ame a casa do Senhor, tenha prazer na casa do Senhor, que é aqui que Deus vai trazer, vai fazer grandes coisas na sua vida. Diga amém por isso. Depois ele foi a Jericó. Lembre-se, em toda caminhada, em todo caminho, o objetivo era o Jordão. Jordão é limite, viu, queridos? O Jordão, onde ele passava ali, nós vamos no Jordão lá. Passou o Jordão, né? Passou o Jordão, no caso que é para cá. O Jordão era o limite da terra prometida, onde Deus daria ao seu povo. Então, queridos, ele foi a Jericó e depois ele foi ao Jordão. Lembre-se: Betel, Jericó, Jordão. Jordão é o lugar onde nós nos humilhamos diante de Deus. Estamos prontos. E a partir daquele momento, nós vamos agora começar a fluir. Elias falou para Eliseu: olha, Eliseu, esse pedido seu, você queria a porção dobrada? Acho que pode ser possível, desde que você me veja partir, Deus vai me tomar. O que Elias estava querendo dizer com isso? Esteja perto, esteja de olho no que eu estou fazendo. Enquanto você ficar deslumbrado com outras coisas, perder o foco da sua vida, você vai perder o melhor do Senhor. E quando Elias veio em cavalos de fogo e foi arrebatado, a Bíblia tem algumas pessoas que não viram a morte, né? Enoque, Deus tomou para si. Elias, né? Também a mesma coisa. E naquele momento ali, quando Elias foi tomado, Eliseu olhou para Elias e disse: meu pai, carros de Israel. Ele estava nos carros de fogo. E ele pegou a capa de Elias. Quando ele pegou a capa de Elias, até então, Eliseu não tinha feito nenhum milagre. O primeiro milagre é pegar a capa, o rio estava grande. Ele pegou a capa de Elias e tocou no rio. E o rio se abriu. E os profetas começaram a reconhecer que Deus havia estado com Elias, agora com Eliseu. E que Eliseu era um homem diferenciado. As pessoas, você não precisa falar nada para ninguém. As pessoas começaram a reconhecer o que Deus vai fazer na sua vida. Mas essa é a rota. Essa é a rota. Quer crescer? Essa é a rota. Vou falar uma coisa para você: tem gente que pode ficar com o cabelo arrepiado. A rota de ser usado por Deus não é fazer curso de teologia. A rota para ser usado por Deus não é ser um grande catedrático com qualquer teologia em Novo Testamento, homilética, hermenêutica, babá. Essas coisas não são boas para você estudar, mas isso não é rota. A rota para ser usado por Deus é essa aqui, ó. Vai para Betel, vai para Jericó, guerreia as guerras do Senhor. Depois vai para o Jordão e morra um pouquinho. Aí Deus vai começar a te usar. O grande problema é que tem gente que vem até para Betel, só que vem para Jericó e vai para Nínive, que era uma cidade muito famosa. E lá em Nínive, ele se acha o máximo. Eu sou teólogo, eu sou filósofo, eu sou não sei o que, bababá, bababá. Em vez de descer, ele quer crescer. Aí fica aquela coisa vazia. Mas que nós vamos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta. E o nome do Senhor é exaltado sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Meu querido, minha querida, não importa a sua idade. Não importa se você tem 80 anos, 60, 50. Não importa se você tem 15 anos, 16 anos. Deus quer te usar hoje para a glória do nome dEle. Diga aleluia por isso.
Vamos ficar de pé, vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Se comprometa, meu querido. Nós estamos no final de semana com um acampamento de jovens lá na chácara da igreja. Eu fui lá sexta-feira à noite falar com eles. E eu estava falando assim, olha, eu quero contar com os jovens muito nessa igreja, em qualquer área. Quando tiver reunião de mais velhos, jovem tem de ir. Reunião de mulheres, jovem tem de ir. Porque vocês, não é que são o futuro da igreja, vocês serão, vocês já são. Deus quer usar suas vidas de maneira tremenda e poderosa. Mas você precisa, sabe, ter compromisso. Eu vou só falar uma coisa para vocês aqui. Aqui a Alice sabe demais o que eu vou falar para ela. Ela estava comigo, ela sabe tanto. Esse final de semana agora, nós fomos no Mercado X aqui. Estava com o pessoal trabalhando em casa. Ela disse, bem, eu vou fazer uma macarronada lá, um macarrão com a carne moída. E dou para eles comerem. Falei, ótimo, vamos lá. Aí fui no mercado, compramos, passamos no caixa, paguei a compra. E está saindo, a moça falou assim, o senhor é o pastor, né? Eu falei assim, sou, querida. É muito comum isso acontecer, né? Não assusta mais. Sou, querida. Ela falou assim, eu oro para a sua igreja todos os dias. Aquela igreja é uma bênção. Eu falei, você conhece lá? Não somente conheço, mas em 2005 eu me converti lá. Fui liberta lá. Vocês da igreja foram na minha casa orar com minha mãe, libertaram minha mãe. Eu cresci. Tudo que eu sei de Deus, eu aprendi naquela igreja. Vocês não sabem, tanto vocês foram bênção na minha vida. Eu falei assim, onde você está? Estou não vou falar o nome da igreja não. Só fica parecendo que eu quero falar mal da igreja, não é? Estou na igreja tal. E eu e a Alice, a gente vê tantas vezes isso. Nós somos a melhor igreja, que as pessoas falam, tá, queridos? Eu sou o melhor pastor que as pessoas falam, mas nós vamos para outra igreja. Tem gente aqui, irmãos, não estou falando assim que chutando, não. Eu conheço muitas pessoas que frequentam aqui, recebe de Deus aqui, é curado aqui. Nós entregamos o dízimo, entrega lá na outra igreja. Nós não cobramos dízimo aqui, vocês sabem disso. Mas como a gente tem necessidade das coisas para fazer aqui, com tanto sacrifício. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu encontro gente na rua, pastor, o senhor sabe que converti lá, o senhor é meu eterno pastor, né? Eu não estou na igreja não, mas o senhor é meu pastor até hoje. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, queridos. Nós precisamos ter comprometido com Betel, com a casa de Deus. Amar, ser útil, me disponibilizar para servir nesse lugar, na área que for. Olha que coisa linda. Quando chegou alguém lá, estava com uma luzinha vermelha te ajudando a estacionar lá? Alguém estava lá fazendo isso? As mulheres não viram nem porque passaram em cima do cara, né? Deve ter sido. Está lá. Muitas vezes com chuva, com guarda-chuva. As pessoas falam, não, eu quero fazer alguma coisa aqui. Vou ajudar no estacionamento. É benção ou não é aquela pessoa? São benção demais, gente. Eu falei para eles, vocês são um cartão de visita da igreja. Quando alguém vem aqui na igreja, o primeiro contato que eu tenho com a pessoa da igreja, quem é? Que é o pessoal lá fora. Esse é um cartão de visita da igreja. Então todos nós, eu preciso me comprometer para fazer o melhor para o Senhor. Você consegue entender isso? Eu quero orar com você, meu tempo está esgotado. Mas eu quero orar com você. Não vou chamar ninguém para vir à frente hoje não. Mas onde você estiver, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você, qual o seu chamado? Você quer falar, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, como Eliseu foi. Eliseu chegou em Jericó, a água era salgada, jogou um jarro de sal e a água ficou boa. Eliseu abençoou a vida da viúva. Eliseu fez um cabo de machado flutuar. E assim por diante, o homem foi tremendamente usado pelo Senhor. Mas antes, ele passou por esses locais. Eu não sei se você está passando, qual o local você está passando. Mas eu só quero dizer que Deus tem algo especial para a sua vida e quer te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Pai querido, eu quero apresentar cada pessoa neste lugar. Pessoas são disponíveis para te servir, para dar sentido à vida. Deus, não nos permita viver nesse mundo apenas frequentando, apenas sendo mais um, mas nos ajude a ser pessoas ímpares, pessoas que vão fazer diferença com a minha vida, com o meu talento, com aquilo que eu sei fazer. Todos nós somos um corpo, Senhor. O dedo mindinho, ele também é corpo. Ele é importante em nossas vidas. Não existe pessoas mais ou menos importantes.
Nós queremos que a tua bênção seja sobre o teu povo, sobre os seus filhos, que seja um ano de crescimento, de bênção ser medida sobre a vida da tua igreja. Guarda os seus filhos e filhas, que seja um tempo de alegria, de vitória sobre a vida dos seus filhos e filhas. Manifeste a glória e o poder do Senhor sobre a vida de cada um dos seus amados. Meu Deus, nos sustenta no nosso chamado, que possamos ser claros, ó Deus. Deus, nos sustenta em Betel, nos ajude o envolvimento da família, na igreja família. Nos ajude, Senhor, quando Jericó chegar, para que a gente possa ter força para vencer as muralhas. Ó Deus, e nos ajude a sempre estar no Jordão, lugar de morte, de humilhação, mas no lugar do fluir, onde os seus rios passam, onde o fluir do Senhor passa por nossas vidas. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. E agora aproveitamos e repreendemos toda enfermidade. Qualquer demônio que está tentando destruir a vida dessa pessoa, dessa família, está repreendido em nome de Jesus. Eu declaro a Deus a cura do Senhor, a vitória do Senhor sobre a vida dos seus filhos e filhas. Que haja um mover do Senhor sobrenatural na vida de todos que aqui se encontram. Abençoa, Pai. Nós ordenamos que a tua palavra, Deus, possa alcançar e abrir portas que o diabo fechou. Guarda os seus filhos e filhas, porque nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos dizem 3 amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.